ouvimos falar sobre depressão, voltado para o lado infantil, com as crianças, né? Muitas pessoas usam o termo, eu acho que a criança está com o pezinho na depressão, chora muito, está meio manhosinha. Isso está certo? Isso existe? E se existe, como é que é esse procedimento? Quando você pergunta se existe estar com um pezinho na depressão, se estar ligeiramente deprimido. Na verdade, quando a gente fala de depressão, a gente tem que fazer uma diferenciação entre o que é depressão e o que é tristeza. Tristeza faz parte da vida. Inclusive, nós vivemos em tempos muito difíceis e não só as crianças podem passar por momentos muito tristes, como os adultos, o contexto em que as crianças estão vivendo pode ser um contexto que muitos adultos também estão tristes, estão estressados, estão muito preocupados. Então, sentimentos negativos, sentimentos de tristeza, ansiedade, são reações normais, possíveis e até esperadas. O que a gente tem que distinguir muitas vezes é a intensidade, a duração, o quanto que aquele sentimento ou aquela tristeza está afetando a qualidade de vida daquela pessoa. Sim. E em qual idade alguma criança pode ter o sinal de depressão? Como é que é isso? Como é a diferença? Depressão, mãe, por estar muito triste? De qual faixa etária, mais ou menos? Na verdade, não existe uma delimitação. Você pode ter bebês deprimidos. Existem estudos, inclusive, de crianças no pós-guerra. O Spitz já relatou crianças com depressão, bebês, porque estavam simplesmente sendo largados, né, deixados nos berços, aquelas crianças que sequer comiam. Então, você pode falar de bebê com depressão. E, lamentavelmente, se a gente está falando aqui especificamente de crianças e adolescentes, a gente vai falar, na adolescência hoje, a depressão é muito prevalente. A gente pode até pensar, assim, em termos de risco, podemos pensar hoje numa situação que a gente está falando de um contexto sociocultural de muita violência. A gente tem que pensar tanto nas questões da depressão, quanto em outras causas que podem levar as pessoas a comportamentos de autodestruição. Sim. Nesse começo de ano, nós ouvimos falar muito sobre a baleia azul. Sim. Né? Nas redes sociais, virou matéria, nos meios de comunicações. E como os pais devem orientar sobre essa questão da baleia azul? Os filhos, o que eles devem, como prevenir essas crianças e adolescentes? Especificamente sobre a baleia azul, eu acho que a gente tem duas frentes. Uma delas tem a ver com as autoridades. A escola, os pais, os meios de comunicação, enfim, quem souber que isso existe tem que denunciar, porque aqueles que são chamados os curadores ou mentores, ou o nome que quer que se chame, aquelas pessoas que convidam os jovens a participar, eles têm que ser tratados com rigor da lei. Porque eles estão incitando pessoas a cometer atos de violência contra si mesmos. Isso é crime. Então, em primeiro lugar, tem que ser muito enfático, que são duas frentes. Tem a questão do cuidado em saúde mental do jovem, mas também tem os cuidados da lei. Isso é um absurdo, isso é ilegal, isso merece ser tratado com todo rigor. Quanto ao jovem que pode ser mais vulnerável e pode eventualmente, seja por curiosidade ou seja por uma necessidade de pertencimento a alguma coisa que lhe dê caminhos para esse lado da autodestruição, o mais importante é você manter os canais de comunicação sempre abertos. Não adianta tentar vigiar, tem que compartilhar, tem que conversar, não é para julgar, é deixar aberto que sempre há outras possibilidades que não sejam a autolesão, que não sejam participar desse tipo de, não dá nem para chamar de jogo, mas de atividade relacionada a se fazer mal e que, como vocês sabem, essa chamada baleia azul tem como desafio final o suicídio. Sim. E vamos supor, doutora, que a senhora recebe um caso de um jovem que está no jogo da baleia azul. Como os pais devem proceder nesse tipo de situação? Olha, lamentavelmente, eu acho que alguém que está nesse jogo dificilmente chega num consultório psiquiátrico. Muitas vezes, aquelas pessoas que se dizem participantes desses jogos estão isolados, geralmente muito recolhidos, não contam isso para os demais. Mas digamos que numa situação
hipotética, alguém procurasse. A primeira coisa é convidar pessoas que sejam da confiança, às vezes são os pais, às vezes é uma avó, às vezes é um tio, às vezes é uma pessoa amiga, mas alguém com quem essa pessoa possa confiar e conversar junto. O que eu faria é convidar alguém para conversar junto e juntos chegarmos a uma saída para que a pessoa não se sinta ameaçada, porque uma das questões que é assim, um requinte de crueldade desse aspas jogo é que depois que você entra não pode sair. E que você também não pode contar para os demais que você está participando. É complicado mesmo. Isso. E nós falamos da baleia azul e o foco mesmo é a depressão que acaba gerando esse jogo. Sabemos que é uma doença. Como tratar isso? Bom, a primeira coisa que você precisa ter é sempre abrir a possibilidade que se fale. Uma das grandes questões é, será que falar sobre suicídio aumenta o risco de suicídio? Não. Falar sobre a autoagressão aumenta o risco de alguém se machucar? Não. Pelo contrário, você manter canais de comunicação abertos muitas vezes é a primeira ferramenta que você tem para oferecer ao jovem a possibilidade de não encontrar essa saída, de que ele pode ampliar o seu leque de possibilidades, que ele não é obrigado a ficar sozinho com aquele sofrimento e que existem pessoas que estão se importando com ele e que podem, de alguma maneira, colaborar para que haja uma outra saída. Pensar em suicídio, pensar em se machucar, é uma coisa muito comum, especialmente no adolescente. O importante é que isso não seja a única coisa que ele pensa e que não encontre essa como uma única saída para, de alguma maneira, sair do sofrimento psicológico e cair numa coisa do sofrimento físico. A gente tem como principal ferramenta o compartilhar, o estar disponível.